Na sua opinião, é pecado ter grandes sonhos, grandes desejos? Para Santa Teresa d'Ávila, não é pecado ter grandes sonhos, pelo contrário, é preciso não diminuir os nossos sonhos, mas aumentar a nossa fé. Este é mais um ensinamento de Santa Teresa d'Ávila, a mestra da oração. Estes são ensinamentos do livro da vida, nesta série Aprendendo com os Santos. Meu nome é Camila Laje, estamos aqui em mais um vídeo para dar seguimento aos estudos de Santa Teresa d'Ávila, aquela reconhecida como a mãe dos espirituais, a mestra da oração, primeira mulher doutora da Igreja. É sempre bom lembrar, porque é uma referência de uma mulher em um mundo em que vivemos tantas pautas em torno das mulheres, em torno do feminismo, em torno do empoderamento, e uma mulher lá do século XVI é reconhecida como doutora em seus ensinamentos. Então ela vem muito a nos ensinar nesse caminho contrário a tantas pautas que têm sido travadas em torno da feminilidade, né? Destruindo a feminilidade, elevando o feminismo, criando nas mulheres um falso empoderamento feminino. Então Santa Teresa d'Ávila vem nos trazer que sim, a gente não precisa diminuir os nossos sonhos, a gente não precisa poucar, é a palavra que ela usa, poucar os nossos desejos. Mas é preciso, em primeiro lugar, que a gente seja como Santo Agostinho, diz ela, né? Dá-me, Senhor, o que me mandas e manda o que quiseres. Não é simplesmente, não são desejos quaisquer, não é qualquer coisa. É sonhar grande, mas sonhar aquilo que o Senhor quer que sejamos. É fazer, é buscar querer viver aquilo que o Senhor quer para nós. Essa é a diferença que o mundo de hoje não nos mostra. O mundo de hoje nos mostra o quê? O que é mais bonito de se ver, o que é mais, o que traz mais aparentemente um sucesso reconhecido pelo mundo, não é? O que traz mais dinheiro, talvez, o que te eleva à fama, enfim, muitos são os caminhos, muitos são os desvios que o empoderamento, não só o feminino, que o empoderamento do mundo nos faz desviar de uma vida de interiorização, uma vida caminhando no caminho que Deus quer, seguindo o caminho que Deus quer para nós, aquele caminho que o Senhor projetou para nós. E como Teresa d'Ávila diz, né, ela fala que ela pensava muito no que São Paulo dizia, que tudo se pode em Deus, tudo se pode em Deus, ou seja, na vontade de Deus, seguindo o propósito de Deus para a nossa vida. Cada um de nós foi plantado nesse mundo com um propósito. E o nosso desafio, o desafio do que ela mostra no seu livro, em todos esses vídeos que venho expondo aqui, é justamente a gente começar a conhecer melhor nós mesmos e entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, Teresa d'Ávila fala que, quando ela cita os santos, ela fala inclusive que podemos chegar ao que muitos santos chegaram, mas é preciso que a gente se esforce aos poucos, sem desanimar. Né? E ela fala com alegria e com liberdade, porque ela fala que muitos perdem a devoção por sentir que se descuidaram um pouco no caminho. Muitos começam a ter uma vida de oração e começam, às vezes, a sentir que não vão conseguir assumir aquilo que decidiram por fazer. E buscam, às vezes, a confissão, buscam ir à missa mais vezes, a fazer uma oração todos os dias. Aí um dia falha uma coisa, outro dia falha outra, e já começa a achar que aquilo não é para si. Então, o que Teresa d'Ávila vem dizer é que é preciso andar sempre, perseverar sempre, e com alegria, mas com liberdade, com o entendimento de que nós somos humanos. E como ela diz no livro Castelo Interior, a vida interior, a vida de oração, são várias moradas. E para a gente adentrar essas moradas, no início, nas primeiras moradas, ela fala no seu livro que a hora a gente vai cair, a hora vai levantar. Então, esse é o processo. O que não pode é desistir. Muitos desistem e vivem, às vezes, uma fé morna, ou às vezes nem vivem. Então, Teresa vem trazer o exemplo desses santos, né? De Santo Agostinho, né? Dá-me o que me mandas e manda o que quiseres, para nos dizer dessa importância de não desistir de ouvir a voz de Deus a nosso respeito. Quantos de nós trilhamos caminhos errados? Ou quantos seguimos os caminhos que o mundo simplesmente oferece por escolhas outras, como disse, por interesse financeiro, por status, por soberba da nossa parte, ao invés de ouvir a vontade de Deus para a nossa vida, não é? Então, repito, convém não
diminuir os seus desejos, mas aumentar a sua fé, né? Tendo coragem, ela mesma disse, tendo coragem, indo com humildade e nenhuma confiança em si. Teresa destaca muito essa questão da confiança, porque muitas vezes a gente confia muito na gente, às vezes a gente dá alguns passos na oração, às vezes a gente se conhece, passa a se conhecer melhor, busca desenvolver uma vida interior e já cria aquela autoconfiança de que sou bom, estou bem, não é? Aí está o perigo, é não ter nenhuma confiança em si, essa é a palavra, nenhuma confiança em si. Precisamos estar sempre vigilantes. Somos fracos, somos humanos e precisamos realizar sim grandes desejos, mas em Deus, é o que ela muito nos fala, não é? Então, sobre esse caminho de oração, não é? Ela fala que é muito delicado, tem que ter muito cuidado também com as tentações. Por quê? Muitas vezes o inimigo vem nos enganar com uma falsa humildade. Às vezes ele faz com que nos pareça soberba ter grandes desejos. Às vezes a gente é enganado nesse sentido. Porque às vezes se eu sonho alto, se eu penso em grandes coisas, em grandes projetos, eu estou sendo soberba? Não, se eu estou em oração, se meus projetos estão em Deus, e eu estou vivendo-os com humildade, com simplicidade, para agradar a Deus, então não há soberba nisso. O problema é quando eu quero chamar a atenção para mim e não para o que Deus faz em mim, não para o que Deus quer de mim. É diferente. Então o inimigo, às vezes, ele tende a nos tentar na humildade. Para que a gente considere, não vou sonhar com isso, isso é muito grande e seria soberba se eu tentar dar um passo na direção disso. Então isso é uma coisa que Teresa d'Ávila diz que o inimigo pode fazer conosco, né? E ela fala que, inclusive uma outra questão que a gente às vezes é muito enganada, de que não somos capazes de imitar os santos. Isso é uma outra tentação que o inimigo planta em nós. Não somos capazes, não deveríamos olhar para a vida dos santos. Pelo contrário, né? Teresa fala que a gente deve sim olhar para os santos, imitar os santos. E digo mais, pedir também a intercessão, mas imitar esses santos, né? E ela diz que é claro que a gente vai ver o que é para se espantar e o que é para imitar. Tem coisas que são de se espantar realmente. Tem coisas que são para a gente imitar, não é? Então não é deixar de olhar para os santos e pensar que muitos santos foram mártires. Isso não tem nada a ver com o sentido da vida, querer morrer, parece, sabe? Começar a ficar imaginando essas coisas. Não, olha para aquilo que é possível imitar nos santos. E admire aquilo que é de se espantar. E é a partir dessa admiração que a gente olha e pede a intercessão dos santos. Então é preciso muitas vezes que a gente se espante para que a gente perceba o valor daqueles que já estão junto de Deus e podem interceder por nós. E aí, sobre o que pedir a Deus no caminho da oração, nesse caminho de luta, nesse caminho de tentações, o que a gente devia pedir a Deus? Ela nos diz que para ter um grande desprezo pelo mundo, porque quando a gente olha muito para as coisas do mundo e a gente começa a observar aquilo que é valor para o mundo, a gente desvia desse caminho de Deus. Porque aí, muitas vezes, a gente vai seguir um padrão que o mundo estabeleceu como sendo bom, padrão de status, padrão de riqueza. E, como diz Santa Teresinha, né? Se todos fossem iguais, se todos fossem no jardim de Deus, se todos fossem rosas, grandes lírios, grandes rosas, o jardim de Deus perderia o seu adorno primaveril. Isso é o que próprio Jesus falou para Santa Teresinha. Saindo um pouquinho aqui de Santa Teresa, mas complementando esse entendimento, Teresinha teve essa explicação do Senhor, dizendo que todos vão servir ao Senhor de alguma forma, sejam ricos, pobres, independente da classe social, independente de qualquer julgamento. Todos, como diz o Senhor, né? Alguns vão servir como grandes rosas, que são os grandes santos, outros vão servir como margaridas, que os vai servir quando ele baixa os pés. Olha só, quando ele baixa os pés, ele vai ver aquele seu servo que ele cuida tanto quanto cuida das outras rosas, lírios e tantas outras flores do seu imenso jardim. Então, Jesus não fez um jardim de uma planta só, mas essa diversidade, que é o que a gente precisa olhar, entender o nosso lugar no mundo. Qual é o meu lugar? Meu lugar não é aquele em que os grandes estão, em que aquele lugar em que o mundo taxa como sendo o melhor. Não.
cada um de nós precisa descobrir qual é o caminho, onde Deus quer me plantar, onde Deus me plantou e o que Ele quer de mim onde Ele me plantou. Esse é o nosso desafio. Então ela fala, não esteja preso à riqueza, né? Que é tudo isso que eu falei aqui. Não esteja preso à riqueza. Tenha desprezo pelo mundo. Uma coisa é viver no mundo e usufruir das coisas do mundo, mas sem que estejamos apegados em conquistar coisas do mundo, né? Não estime as honras, é uma outra coisa que Teresa d'Ávila nos diz. Não estime as honras. E quando ela fala sobre não estimar as honras, quando ela fala sobre ter desprezo pelo mundo, é muito interessante porque a gente vê, em especial nas redes sociais, a gente vê tantos coaches, tantas pessoas ensinando coisas do tipo, citando quantos negócios eu já tenho, quantos milhões eu já ganhei, e de um negócio gera outro e que gera outro. É como se não tivesse fim essa busca por adquirir riquezas. E a Teresa d'Ávila diz, em alguma parte do seu livro, não lembro agora em que página, mas ela diz justamente que essas pessoas que não se saciam, vamos dizer assim, ela usa outra palavra, mas para dizer de quem fica muito buscando várias fontes de renda, várias formas de sobreviver, além, vamos dizer assim, né, além do sobreviver, né, além do que é necessário para ela viver, muito além, que essas pessoas nunca alcançarão as moradas mais próximas do rei, né, porque ela faz essa comparação no seu livro Castelo Interior, de que há várias moradas, né, e a gente vai avançando nessas moradas até se aproximar do nível mais íntimo de Deus, que é no centro do castelo, onde o rei habita, que é a nossa alma. Esse castelo, ela diz que é a nossa alma. Então, quando ela diz para a gente não estar preso à riqueza, não estimar as honras e ter desprezo pelo mundo, ela não está dizendo para a gente não usufruir das coisas do mundo, mas para que a gente não fique querendo sempre mais. Às vezes você tem um padrão de vida, aquela pessoa tem um padrão de vida que te sustenta, que até te sobra, que se você consegue fazer caprichos para a sua vida, não é? E ainda assim, há sempre aquela meta em querer mais, em crescer mais, em criar um outro negócio, em expandir, enfim. E aí existe uma falsa ilusão do demônio, que é você estar fazendo algo para beneficiar outras pessoas. Sim, que bom, né? Quem tem boas condições precisa ainda mais, né? Todos devem, mas quanto mais você tem, mais você pode ser caridoso. Mas há limites para gastar-se tanto em prol das riquezas, né? É o que ela diz aqui. Não esteja preso ao querer riquezas sempre mais, sempre maiores. E ela coloca também uma coisa muito importante, não menos que todas as que eu disse, se coloque a pensar num passo da paixão, de quando estava o Senhor na coluna. Reze a um passo da paixão. Faça a sua oração a um passo da paixão. Imagine o Senhor na coluna, sendo flagelado. Imagine um rei sendo flagelado, deixando ali uma referência de dor, de sofrimento, dos maiores martírios que existiu. Ele não viveu esse sofrimento à toa. Há vertentes que não acreditam que o Senhor sofreu ali. Há vertentes da própria igreja católica de que o Senhor não sofreu na cruz porque ele era divino. Mas não, Teresa d'Ávila é contra esse pensamento. Ela reafirma, né, a importância da gente olhar para esse momento de dor, para esse momento, esse exemplo de cruz, esse exemplo de Calvário, que os dias de hoje, os ensinamentos que a gente tem é desviar desse Calvário, que não é natural, que é preciso, o importante é ser feliz, não é? Como se a felicidade estivesse associada a não sofrer. Então, essa paz que o mundo prega, ela muitas vezes nos atrapalha de meditar a cruz. E quando a gente medita, quando Deus nos permite meditar a cruz, meditar o Calvário, essa é a oportunidade para que a gente equilibre as nossas cruzes, as nossas dores, os nossos momentos de Calvário, tão pequenos perto do que Jesus passou. Então é muito importante todos os dias a gente meditar a um passo da paixão. De modo especial nas sextas-feiras, para quem não tem esse exercício, as sextas-feiras é um dia muito especial para a gente meditar o que Jesus passou,
né? Então, ela fala que as dores grandes e o sofrimento que a sua majestade teria naquela solidão. Medite a solidão. Por isso que a Teresa d'Ávila fala, não só ela, da importância da gente viver um pouco para desenvolver a vida interior, desenvolver a intimidade com Deus, a nossa vida de oração, fazer momentos de recolhimento, fazer momentos de silêncio, de solidão. Isso é muito, muito importante, porque é no silêncio que a gente vai ouvir a Deus, não é? É no silêncio que a gente vai conseguir fazer a conhecida que a igreja chama de Lectio Divina, que é aquele momento em que a gente faz a leitura da palavra de Deus, que a gente faz a meditação da palavra, o que aquela palavra está querendo dizer, né? Qual o sentido daquela palavra. Depois a gente faz a nossa oração em cima daquela meditação, em cima daquela leitura. E por último, a contemplação, que é esse momento de entrega ao Espírito Santo, que é esse momento em que às vezes você pode fechar os seus olhos e deixar o Espírito Santo falar. Que venha palavras, que venha louvores, que você cante ou que não venha nada, mas que você permita e saiba que Ele está ali, nesse momento de contemplação. Então, esse é o processo. Olhar para a cruz de Jesus, meditar na palavra de Deus, rezar a um passo da paixão, e tudo isso vai avançando, né? Isso é uma maneira muito boa, como diz Teresa, de avançar na vida espiritual, de adentrar as camadas do nosso castelo interior, como ela mesma diz no seu livro Castelo Interior, né? E ela diz que muitas vezes é preciso ser humilde, quer dizer, é preciso ser humilde sempre, é preciso lutar por ser humilde, né? Porque isso é um processo muito desafiador para o ser humano, em especial nos dias de hoje. Mas voltar muitas vezes a ser criança e mamar. Essa é a expressão dela, que ela diz, né? Ela fala que não há alma no caminho de oração que seja tão gigante que não tenha necessidade de voltar a ser criança e mamar. É preciso assumir que precisamos recomeçar na nossa vida algumas vezes. É preciso ir lá no começo, assumir aqueles compromissos que a gente não está conseguindo e recomeçar. Quantas vezes entramos no caminho de oração e de repente tomamos decisões de ter uma rotina, de ter a perseverança, de se colocar na presença de Deus, tirar esses momentos de silêncio, sejam eles pequenos no início, e a gente às vezes não consegue romper. Assim como não conseguimos às vezes romper com tantas outras coisas, aquelas músicas de baixo calão, de letras indevidas, é só parar com pouco que observamos, e aliás, muitas das músicas seculares hoje estão assim, tirar essas músicas, tirar amizades erradas, né? Afastar das más companhias, afastar dos vícios, olhar para os nossos vícios, viver a confissão, se propor a uma conversão diária. Então, é preciso enxergar que, nossa, eu estava caminhando, mas eu fui perdendo a minha vida de oração no caminho e preciso recomeçar, não é? Preciso ser criança e voltar a mamar. É preciso assumir, faz parte. E Teresa encerra essa parte do livro falando sobre 3 tentações que a gente precisa olhar bem para elas para não voltar atrás tantas vezes assim no caminho da oração, não é? Diz Teresa que temos um coração tão mesquinho que parece que nos vai faltar o chão por querermos nos descuidar um pouco do corpo e dar a ele espírito. Aqui ela fala sobre o cuidado exagerado com o corpo. E esse é o retrato do mundo de hoje. Parece até que ela estava aqui, escreveu no século atual, porque olha que era lá do século XVI. Mas ela fala que quando há muito cuidado, que quando há esse exagero, esse excesso, que a tendência é que isso te atrapalhe, a tendência é o inimigo usar disso para poder te desanimar das coisas, né? Às vezes a gente fala, quando eu melhorar isso, quando eu começar a fazer uma atividade física, quando eu emagrecer, quando eu terminar esse curso, quando eu conseguir um novo emprego. A gente sempre coloca uma vírgula em algo onde não é para ter. A gente sempre põe uma pausa, às vezes, naquilo que, quando na segunda-feira eu começo a fazer alguma coisa. Então ela fala desse nosso coração mesquinho e que a gente não pode deixar se enganar. Às vezes a gente sente uma dor, às vezes uma dor de cabeça. A Teresa d'Ávila escreveu seus livros com fortes dores de cabeça, passou por paralisia, dor no coração, passou por tanta coisa. E é uma mulher que fundou inúmeros mosteiros, escreveu suas obras, e tudo isso depois dos 40. Não foi isso algo que ela começou cedo, foi tudo isso depois dos 40, porque ela sempre teve uma vida
de muita vaidade, ela diz, mesmo dentro do convento, não é? Ela ficou 20 anos no convento, e depois desses 20 anos é que ela foi viver a verdadeira conversão, porque ela fala que dava muito valor à vaidade, a todas as vaidades, com o corpo mesmo. Então, não que a gente não deva se cuidar, não é? A gente deve se cuidar. O corpo é templo sagrado do Espírito Santo, mas sem exageros, sem parar de fazer algo. Eu estou lendo um livro, eu estou fazendo um trabalho, mas hoje eu não vou fazer porque hoje eu estou desanimada, eu vou descansar, eu vou porque eu estou com dor de cabeça, e aquela dor de cabeça impede a gente de fazer aquilo que a gente faria no dia normal. Sobre essas coisas que Teresa fala, né? Então, ela fala que Deus quis que ela entendesse esse ardil do demônio, de fazer muito caso do corpo. E assim, quando o demônio punha diante dos olhos dela perder a saúde, o que ela dizia? Não é grande coisa que eu morra. Então ela via que muitas coisas, apesar de ser doente, muitas coisas eram tentação do demônio ou frouxidão. Ela chegou a dizer isso. Não é grande coisa que eu morra. Então, quando o demônio atentava muito na saúde, e ela muito foi provada nisso, aí sim que ela se mantinha firme. Esse é o nosso desafio. Estamos no mundo do mimimi, como se diz, como dizem por aí, e muita murmuração, né? Pouca perseverança, pouca dedicação na vida de oração. Segunda tentação que Teresa d'Ávila nos traz é desejar que todos sejam muito espirituais quando se começa a provar sossego e ganho, que é isso. Desejar que os outros vivam, né? Suponhamos que estamos vivendo um nível de espiritualidade bom dentro do que interpretamos, né? Estamos vendo frutos da nossa vida de oração. E aí a gente quer que o outro também viva aquilo. Ela fala que muitas vezes isso é a tentação do demônio, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque desejar não é mal. Desejar que o outro também tenha a vida de oração não é nada mal. Agora, tentar fazer com que o outro tenha, poderia não ser bom. Uma coisa é a gente fazer o que a gente está fazendo aqui. Partilhar. Sugerir um bom livro. Falar de bons ensinamentos, como são de Santa Teresa d'Ávila, que é referência na vida de oração. Outra coisa é a gente dizer, faça o que eu estou fazendo. Estou fazendo isso, eu rezo isso. E querer que o outro trilhe exatamente o mesmo caminho que eu. Isso é muito sério, é o que Teresa nos diz. Há que se ter muito cuidado, porque aí sim pode entrar a soberba. Pode sim a gente medir o outro na nossa régua, como se estivéssemos bem diante de Deus. Não é? Então, isso é muito sério. Não é? Outra terceira tentação é a tristeza pelos pecados e faltas que vemos nos outros. Isso também é algo muito sério, que ela fala que o demônio convence que é só a tristeza de querer que não ofendam a Deus. Não, você só está triste porque você não quer que o outro ofenda a Deus. Então, o demônio planta isso em nós. Mas não podemos. A gente precisa, como diz ela, então o seguro para uma alma que tiver oração é descuidar-se de tudo e de todos e só ter conta consigo e com contentar a Deus. Tenha conta de você e de contentar a Deus. Quantas vezes a gente vive isso, né? Às vezes de chegar na igreja, numa celebração, e ao invés de concentrar na celebração, concentrar no sacrifício, a gente está ali observando os outros. É uma roupa modesta, é alguém que está conversando na celebração. Sim, pode estar tudo errado, mas não teríamos nós também os nossos pecados? Há que você ter muito cuidado com aquilo que a gente julga, não é? Então ela fala que é preciso tapar os defeitos dos outros com os nossos grandes e graves pecados, né? Com os nossos grandes pecados. Então esta é a terceira tentação que Teresa d'Ávila diz, para a gente ter muita atenção, não é? Então não se preocupar demais com o nosso corpo, não desejar, não querer fazer com que o outro tenha a vida de oração que a gente tem, como se a gente fosse essa régua, e não julgar os outros, né? Essa é acho que é uma das mais importantes regras, né? Não olhar para o outro. Antes de olhar para o outro, quando olhar para o outro, olhar para a qualidade do outro e tapar os seus pecados com as nossas grandes faltas. Espero ter contribuído trazendo aqui esses belos e profundos ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila, que a gente possa cada dia avançar nas moradas do nosso castelo interior, nos aproximarmos desse centro do castelo onde o rei habita. Vejo você no próximo vídeo. Obrigada pela oportunidade de me vir até aqui. Fiquem com Deus.